agora pela manhã, né? O nosso tema é a biodança na ação social. Quais são os pressupostos básicos e possibilidades de área de atuação da biodança na ação social, né? Esses temas, como eu falei para você, são temas eternos, né? Existem reflexões que são básicas para a gente ter quando a gente vai atuar na área social, né? E eu acho que uma das coisas importantes de a gente pensar, né? O que que a gente quer dizer quando a gente diz, vamos fazer biodança e ação social, né? O que que significa isso? Porque, na realidade, sempre que quando a gente faz biodança, uma biodança, digamos, bem estruturada, bem feita, com uma metodologia bem aplicada, né? A gente sempre vai ter uma ação social, né? Então, ela por si, ela já tem, independente do lugar que a gente vai desenvolver a biodança, ela sempre vai ter uma atuação no campo social no sentido de nos mudar a percepção da realidade, né? Mudar a percepção de nós mesmos e a nossa relação com o mundo. E isso por si, né? E por ser uma metodologia grupal, uma metodologia que trabalha não em nível individual, mas por princípio, ela tem o reconhecimento da relação com o outro como um ponto básico de atuação, um ponto muito importante, né? Então, ah, ah, por si, ela, independente de onde a gente pratique biodança, ela já vai fazer modificações sociais importantes, né? Então, a atuação, como a gente percebe a atuação da biodança, ela tem uma atuação em rede, né? Então, quando uma pessoa pratica biodança, ela tem modificações pessoais, né? Mas essas modificações pessoais, pela característica ah, essas modificações, que são modificações no nível de cuidado consigo, de cuidado com os outros, né? De desenvolver relações mais empáticas, relações mais solidárias, uma capacidade de conexão com o ambiente maior, né? Essa modificação que se dá em cada participante, ela atinge o sistema onde essa pessoa está inserida, né? Então a gente pode dizer que uma pessoa faz biodança e tem modificações estruturais, né, na sua forma de percepção do mundo, na sua forma de cuidado consigo mesmo, de percepção de si, né? Mas como essas pessoas estão ligadas num nível sistêmico, ou seja, as relações que elas estabelecem com o mundo, elas são reações que têm relações de retroalimentação, né? E que a gente forma, cada um de nós, uma rede de relações que funciona por retroalimentação, né? Ou seja, por relações em feedback. Quando um elemento muda dentro dessa relação, muda o próprio sistema. O sistema tem que se readaptar às modificações daquelas pessoas que participam desse sistema, né? Porque o sistema de relações humanas, ele é um sistema vivo, ele é orgânico, ele não é rígido, né? Então, quando um muda, muda todo o sistema, readapta todo o sistema, né? Quando existe um nível de rigidez muito grande nesse sistema, então pode haver, né, com a modificação de um dos participantes, né, desse sistema, pode gerar um processo de exclusão, né? E isso é um item importante a gente pensar, né? Na própria autorregulação do processo que a gente vai propor para as pessoas, para que a gente evite ao máximo criar situações onde a pessoa seja excluída, mas sim que a gente possa ajudar a cada participante se inserir dentro do meio onde já vive,
como um agente de modificação, mas progressivo, né? Por isso que o trabalho de biodança é progressivo e vai fazendo modificações paulatinamente, de forma que todo o sistema vai se transformando. Então é importante a gente perceber que quando a gente atua como facilitador de biodança, a gente tá fazendo modificações não só naqueles participantes, né? Mas as modificações propostas atuam em todo o meio onde aquelas pessoas vivem, né? Então, o alcance é maior do que a gente pode perceber, assim, mais no contato com cada participante, né? Tem algo maior acontecendo. Um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Sim. Então, eu acho que uma das coisas principais de a gente poder perceber quando a gente trabalha com biodança, né? E daí com a atuação no campo da ação social e qualquer outro trabalho que a gente faça em biodança, sempre vai ter um princípio, o princípio básico do sistema biodança é a vida como centro, né? O princípio biocêntrico. Então, o princípio biocêntrico é o princípio onde a gente percebe a nossa presença no mundo como sistêmica, exatamente o que eu estava falando anteriormente, né? Então, eu estabeleço uma rede de relações, todos nós, né? Com os outros, e esse outro, né, a nossa identidade se nutre a partir dessa relação com os outros. Esse outro, ele é muito abrangente, né? O outro é meus familiares, o outro são os meus amigos, o outro é as pessoas do meu entorno que às vezes eu não conheço, né? Mas que elas vivem próximas a mim, né? O outro é o ecossistema, é a qualidade de vida de todos os seres que compõem ah, o campo de relações que eu estabeleço, né? Então, aqui a gente pode ver o outro como os animais, as plantas, mas esse outro também é mais abrangente ainda, que ele vai dentro de todo o sistema vivo que nos rodeia, né? E aqui a gente pode pensar no próprio planeta, a gente pode pensar em Gaia, né? Gaia como um sistema vivo, o planeta como um sistema vivo. Então, se a gente pensar sistemicamente, a gente vai ver que a gente está dentro de um campo global, né? Ou talvez até cósmico, a gente possa pensar, né? Eh, e que quando a gente cuida da vida, né? A gente está cuidando de todo esse campo, e quando a gente descuida da vida, a gente não compreende isso, né? Ah, a gente acaba atingindo uma totalidade muito maior daquela que a gente percebe. Então, a força reguladora de qualquer trabalho em biodança é o princípio biocêntrico, esse cuidado com a vida como um todo, em todos os campos. Então, só que a ação social específica que a gente vai tratar nesse final de semana, né? Ela tem a ver com a ação que vai atuar junto a alguns tipos de comunidade muito específicos. Então, a gente sabe que aquela biodança tradicional que a gente pratica com grupos semanais, ela tem um público, né? As pessoas que vão, né? Que buscam fazer biodança, em geral, são pessoas de classe média que têm condições de ah, remunerar o trabalho, né? E têm condições de vida, de tempo, de físicas, de saúde mental, saúde física, né? Para irem nos grupos, né? Tem autonomia o suficiente para irem nos grupos e participarem, porque têm vontade de fazer, né? E por isso
vão praticar biodança e geralmente são pessoas que têm um interesse muito grande em bem-estar, em ãh, uma qualidade ampla de vida, em estabelecer relações saudáveis consigo mesmo, com os outros, né? São pessoas que querem se sensibilizar para a vida, para desfrutar mais a vida e tudo. Então, são pessoas que têm essa opção, né? E que podem ir em busca desse, desses benefícios, né? Estão buscando, têm condições, inclusive, de pensar a respeito disso e ir buscar, né? Então, claro que a nossa maior linha de atuação, historicamente, tem sido para grupos desse tipo, né? Que são grupos que têm uma certa heterogeneidade, né? Porque participam, né? A gente vai ter grupos desde crianças até idosos, né? A maior parte dos grupos é composta de adultos, né? A gente vê num nível assim, se a gente pudesse, não tem estatística sobre isso, né? Mas eu acredito que a maior parte desses grupos, que são os grupos semanais de biodança, eles são de adultos, né, que têm um grau de autonomia razoável e que têm condições econômicas para praticar a biodança e que têm uma reflexão a respeito da vida que possibilita ir buscar esse tipo de serviço. Hum? Se a gente pensar aqui na biodança como um serviço, como algo que a pessoa busca para se sentir melhor, para cuidar de si. Mas a gente pode pensar que essas pessoas, né, é uma pequeníssima parcela da população, né? Então, que existe uma parcela muito grande da população que nunca fica sabendo que existe biodança e que por condições econômicas, por circunstâncias culturais e sociais, elas jamais têm acesso a esse tipo de trabalho, né? E não têm acesso a um processo que possibilite uma maior sensibilidade consigo, com o outro, um cuidado de si, um cuidado com o outro, né? Então, aí a gente vai ter uma série de instituições, né? E de movimentos que buscam atingir essas populações, atingir no sentido de prestar um serviço a essas populações que estão menos favorecidas nessa estrutura social, né? E que a gente pode beneficiar através de ou órgãos governamentais, ou movimentos sociais, ou estruturas no quarto setor, né? Das ONGs, associações, e que prestam serviços específicos, né, de apoio dessas populações. Então, quando a gente pensa na biodança como ação social especificamente, né, quando a gente dá esse título, a gente está pensando nesse campo, né? É um campo que é institucional, né? Na maioria das vezes é institucional. Ele tem que ter um certo grau de institucionalidade, ou seja, ou a gente entra numa instituição ou a gente se associa como facilitadores para prestar um serviço, né? Em geral, a remuneração desse trabalho ele não é feita diretamente pelo público que recebe os benefícios do trabalho, mas sim os recursos vêm pela própria instituição, né? Então, essa é uma diferença grande, né, do tipo de trabalho e de atuação, né? Pode ser que a gente entre numa instituição onde as pessoas jamais pensaram em fazer um trabalho desse tipo, pode ter um nível grande de resistência por causa disso, né? E geralmente são trabalhos onde existe uma burocracia, um tipo de atuação mais burocrática em nível de projetos e de conhecimento de como fazer esses projetos e de como atuar.
profissionalmente dentro de algumas realidades, né? Então, eh, é todo um caminho muito diferente daquele que a gente faz quando a gente abre autonomamente um grupo semanal na nossa cidade e convida as pessoas para virem através de uma publicidade. É um caminho diferente, tá? Então, alguns campos de atuação, né, que a gente pode eh, ver dentro dessa questão. eh, Nosso campo principal é a questão da vida, né? Então, da vida como centro dentro da questão do princípio biocêntrico. Então, todas as instituições que trabalham com proteção da vida, elas são muito importantes para a gente, são campos de atuação importantes onde a gente pode estabelecer vínculos, onde a gente possa atuar como facilitadores, né? E eu acho que são campos onde a gente pode ser extremamente eh, pode contribuir com a nossa metodologia de uma forma muito eficaz e trazer resultados interessantes para as instituições, né? Então, que campos são esses, né, que vão proteger a vida? O campo da estimulação, né? Então, onde a gente tem situações onde pessoas necessitam de um maior estímulo para desenvolver suas habilidades, né? Seus potenciais. A gente sabe que muitas vezes o pessoal tem um áudio que está aberto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quem é que está com o áudio? Verifiquem seus áudios, por favor. Ah, é a Olga. Olga, vamos fechar o áudio, tá? Ok. Então. ah, essa estimulação, né? Então, a gente pode, eh, eh, percebendo a teoria de biodança, onde a gente tem, a biodança trabalha basicamente com estimular potenciais genéticos que estão adormecidos, né? Aqui a gente entra bastante quando a gente trabalha a estimulação naquilo que a gente chama de reabilitação existencial, né? Dentro da biodança, a biodança não é um processo, por exemplo, específico de reabilitação de movimento, como por exemplo é a fisioterapia, né? Mas ela é um processo mais geral de reabilitação no sentido de que a gente chama de reabilitação existencial, né? Então, pode ajudar algumas pessoas, por exemplo, já me aconteceu de trabalhos em hospital psiquiátrico, por exemplo, né? A gente está ali num processo de reabilitação, num sentido de trazer mais condições de estrutura, de lidar com emoções, né? Então, botando a pessoa mais em contato consigo, maior percepção corporal, maior percepção da relação com o outro. E nesse processo também tem uma reabilitação do movimento importante, que vai via outra, digamos, outra forma de atuar que é diferente, por exemplo, de uma fisioterapia ou de uma psicoterapia, né? Então, não se trata que a gente vá substituir esses profissionais, mas sim que a nossa presença dentro de uma instituição, ela pode ajudar a qualificar cada vez mais o resultado de alguns outros processos terapêuticos, né? Então, é super importante aqui, então, dentro de instituições como hospitais, como escolas, né? Dentro da educação e da saúde, esse ponto é um ponto que é bastante visível, né? E bastante eh, que pode ser desenvolvido de uma forma que, inclusive, dentro da própria instituição se percebe que a biodança atua de uma forma muito positiva, né? Ao menos sempre que eu atuei, assim, em instituições que
que visavam esse processo de reabilitação, sempre os profissionais me diziam: olha, depois que as pessoas começaram a fazer biodança, os resultados melhoraram, né? Era só a biodança? Não, acho que é o conjunto, a gente dentro daquele conjunto, né? Melhora os resultados de todo o processo, tá? Depois a gente tem a questão da proteção, né? Então, o, muitas vezes o campo de atuação, e eu acho que a grande maioria das vezes, a gente vai trabalhar com pessoas em situações de vulnerabilidade, seja por questões econômicas, seja por questões de falta de autonomia, né? Seja por questões de saúde mental, né? Ou simplesmente pela questão da faixa etária, né? Então, por serem pessoas que necessitam naquele momento de vida uma maior proteção, como é o caso de crianças, bebês, mulheres que estão em uma situação de criação de filhos, de cuidado com alguma situação específica, os velhos, né? Então, o que que acontece? A vulnerabilidade na nossa sociedade, muitas vezes ela não é um fator de muita atenção, né? Então, é muito comum e é muito triste isso, né? Que as pessoas mais vulneráveis sejam aquelas mais uh, atingidas por violência, por usurpação de valores, de manipulações emocionais, o que fragiliza, deixa maior ainda a vulnerabilidade, né? Então, a biodança como atuação, né, de maior percepção, maior empatia, eh, eh, pode favorecer dentro de instituições que trabalham com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e também pode, com as próprias pessoas, os participantes, né, que vivem essa situação, pode ajudar a reforçar suas identidades de forma a possibilitar uma posição diferente diante de situações abusivas. Então, a biodança trabalha muito bem dentro desse processo. Primeiro, sensibilizando todos os participantes ao cuidado, a se conseguir se colocar no lugar do outro, a própria empatia, mas também potencializando todos os participantes a se posicionarem com maior identidade, com maior consistência e com a possibilidade da autoproteção também, né? Depois, um campo de atuação super importante, né? A questão da cidadania. Então, a cidadania, ela não é uma coisa óbvia, né? A princípio, todos nós que vivemos em sociedade, somos cidadãos, né? Mas o processo de exclusão de cidadania é muito visível, né? E a gente vive numa sociedade muito desigual. Então, ah, a gente pode dizer que alguns são considerados mais cidadãos que outros, né? Então, ah, dentro dessa questão, é super importante a gente poder trabalhar, né, a questão da dignidade, né, a dignidade de cada participante e trabalhar a percepção do inaceitável, né, do inaceitável e da possibilidade de resgatar, né, essa noção de cidadania, né? Essa noção de dignidade de presença no mundo, né? Essa noção de participação dentro da sociedade, né?
E outro ponto de atuação super importante é a, a percepção em nível ambiental, em nível da ecologia, em nível de que esse outro ao qual eu estou em relação não se resume às relações humanas, mas é o ambiente em geral, né? O ambiente como totalidade. eh, e saindo de uma visão de que a natureza é uma propriedade humana, né? E indo para a visão de que nós somos partes, nós somos natureza e estamos num sistema total, né? De natureza, de vida, que nós fazemos partes, que não somos o centro, né? Da vida, o topo de uma pirâmide evolutiva, mas sim que fazemos parte de uma totalidade, né? E somos uma manifestação da vida e que é muito importante, né, a nossa atuação dentro desse sistema de forma a proteger, de forma a cuidar, de forma a honrar a vida em todas as suas formas de manifestação. Né? Então, esses pontos todos, esses 4 pontos que eu trouxe para vocês, são pontos super importantes para a gente pensar, né? O que que é vida para a biodança e e como isso no campo de atuação social, né, pode ser um centro de trabalho. Na realidade, cada um desses itens, ele sempre vai fazer parte, né, de qualquer biodança que a gente trabalhe, e especialmente no campo de ação social, são 4 itens que a gente tem que sempre levar em conta, né? Independente, por exemplo, se eu posso não estar atuando numa instituição que, que trabalha especificamente com questões de ecologia. Mas eu sempre, no ambiente onde eu estou desenvolvendo o meu trabalho, eu sempre tenho que ver como é esse ambiente, como são os objetos, como são o ambiente físico onde eu estou atuando, né? Esse ambiente é saudável, não é saudável? Como as pessoas interagem dentro desse ambiente, né? Então, sempre vai ter esses 4 pontos juntos. Né? Bom, um dos temas assim bem importantes se a gente pensar, eu acho que esse é um tema central quando a gente pensa em ação social e biodança, ou qualquer atuação dentro do campo social, esse é um ponto essencial de a gente pensar, né? Então, o que é a gente atuar num campo social de forma a ajudar as pessoas a desenvolver os seus potenciais e o que a gente poderia chamar de assistencialismo, né? Então, a gente, o trabalho de biodança, ele é um trabalho de empoderamento, né, na realidade, de resgatar a potência das pessoas e a dignidade das pessoas. Então, o nosso centro de trabalho não é ajudar as pessoas a passar por situações difíceis e estabelecer uma dependência daquele que auxilia, tá? Porque o risco do assistencialismo é esse, né? Então, existe uma situação severa, uma situação de falta de recursos, uma situação de abandono, uma situação de vulnerabilidade, e eu me proponho, como instituição ou como pessoa, auxiliar aquelas pessoas nesse momento, nessa coisa difícil, como por exemplo aconteceu na enchente, né, aqui do sul do Brasil. Ah, super importante prestar essa assistência, né? Super importante ir lá, doar roupas, doar alimentos, doar um abraço para aquela pessoa poder superar aquele momento, escutar, promover ações que ajudem a pessoa a superar aquele momento. Então, não é que
dar assistência seja algo ruim, né? Mas refletindo a respeito do nosso trabalho, né? O nosso trabalho não é assistencialista, tá? Nosso trabalho ele tem que estar além, não que não tenha algum momento que ele seja assistencialista, no sentido de que existe uma situação que é de urgência, existe uma situação onde a vida está em risco, então eu vou prestar assistência, obviamente, né? Mas o nosso trabalho não é um trabalho assistencialista no sentido de doar algo que o outro não reconhece como seu potencial, né? O nosso trabalho é um trabalho de desenvolver a potencialidade de cada pessoa, né? É desenvolver, é perceber o que aquela pessoa tem como potencial e ajudá-la a resgatar o seu potencial, né? Ajudar a desenvolver a sua potência como ser no mundo, né? Ajudar essa pessoa a reconhecer os seus talentos, reconhecer o seu valor, né? Reconhecer o valor do ambiente onde vive e potencializar, ajudar essa pessoa a desenvolver potência para cuidar do mundo onde vive, cuidar de si mesmo, atuar nesse mundo e perceber a sua importância nesse contexto, né? Quando a gente permanece somente no assistencialismo, a tendência, né, e aqui tem um perigo, a tendência é desenvolver uma relação de dependência, onde aquele que doa os recursos, aquele que doa o apoio, se torna alguém essencial para a estrutura daquela pessoa, onde ela não se percebe como um ser autônomo, um ser que pode, dentro das suas possibilidades, desenvolver um certo grau de autonomia e pode se potencializar, mas passa a ter uma relação de dependência dos recursos que são doados, tá? Sejam eles materiais, sejam eles emocionais, subjetivos, né? Então a pessoa fica dependente daquele recurso e não resgata esse potencial dentro de si. hum? Então, o nosso trabalho como facilitador de biodança é de resgate de potência, né? É de resgate de capacidade. Então, isso não significa que em algum momento eu não posso prestar uma assistência, mas o meu trabalho não é esse, né? Eu só, claro, por solidariedade, por empatia, eu vou também prestar uma assistência quando naquele momento é necessário, né? Mas o que que eu tenho que, quando eu olho os participantes do meu grupo, o que que eu tenho que olhar e ver, né? Eu vejo um monte de gente fragilizada, incapaz. Então, para que que eu estou fazendo o meu trabalho se as pessoas são incapazes, né? Eu tenho que perceber dentro daquele grupo, dentro das suas possibilidades, quais são as capacidades que eu posso desenvolver. É esse o meu trabalho, né? Então, é um trabalho, como eu disse, de reabilitação existencial. Então, eu, eu tenho que olhar o meu grupo e perceber que ali tem coisas a serem desenvolvidas. É esse o meu trabalho, né? Ah, mas as pessoas estão com fome. Ok, em alguns momentos eu vou participar também dessa coisa de saciar essas necessidades básicas que são importantes. Claro, claro, né? Uma pessoa com fome não desenvolve nenhum potencial porque a sua única preocupação é comer, né? Mas eu tenho que ajudar essa pessoa a resgatar potenciais onde ela supere essa circunstância para não me ver, né? Ou se ver como uma pessoa dependente eternamente e me ver como fonte das soluções para a sua vida, né? Ela tem que se, aos poucos, resgatar a sua potencialidade de resolver as suas questões existenciais, as suas questões de vida, dentro, claro, como eu disse, dentro das suas possibilidades, né?
Então, a gente tem alguns públicos que têm um nível maior de vulnerabilidade, mas mesmo nesses grupos que têm um nível de maior de vulnerabilidade, que vão ter um grau de dependência importante, existem potenciais a serem desenvolvidos. E é sobre esses potenciais que a gente vai trabalhar. Por isso que é importante também, né, que a nossa atuação seja em ressonância a toda a instituição que a gente está trabalhando. Então, muitas vezes, uma situação onde um determinado público tem uma situação econômica que não permite saciar suas necessidades básicas, nós, como facilitadores do trabalho de biodança, ele tem que estar inserido em uma situação onde uh, outros atores desse processo possam saciar essas necessidades básicas, né? E a gente trabalhar especificamente dentro da potencialização dos participantes, né? Então, é esse o nosso trabalho, ok? Não evitar que as pessoas te vejam como fonte de recursos que talvez a instituição tenha que dar conta, ou que a própria pessoa possa dar conta, poder reconhecer disso, né? Quando é possível e não é possível. Então, isso é muito importante fazer uma reflexão sobre isso, porque às vezes a gente vê situações, né, dentro do campo de ação social, vê situações onde as pessoas passam por privações, né, importantes, e às vezes a gente acaba caindo numa coisa de também dar conta dessas necessidades, né? E às vezes pode se perder nesse trabalho, o que que é o importante no trabalho, porque a pessoa passa a te ver, se tu é insistente nesse tipo de doação ou eh, eh, se isso te mobiliza muito no sentido de que tu fica preso a ter que auxiliar também materialmente aquelas pessoas, ou ter que auxiliar em nível emocional aquelas pessoas, a pessoa passa a te esperar, não para fazer biodança, mas ela passa a te esperar porque tu vai trazer um determinado recurso, e ela é possível, inclusive, que ela te cobre se tu não trouxe, né? Então acaba que a pessoa esquece por que que tu tá ali, né? E confunde as coisas. Então é algo que tem que ter muito cuidado, tá? Quando eu fazia o trabalho de apoio aos facilitadores que eu mencionei para vocês na UCIP que eu trabalhei, era justo um dos pontos assim mais importantes que a gente discutia muito era esse. Porque dentro dos projetos, né? Porque às vezes a gente não está acostumado com situações muito extremas de privação, né? Quem é que está acostumado com isso? É muito difícil. E às vezes a gente fica tão mobilizado que a gente quer solucionar para a pessoa aquilo, né? O que é absolutamente inviável, porque nós, como pessoas, como seres individuais, a gente não vai conseguir solucionar, né? E às vezes vai perder a oportunidade de potencializar, de ajudar aquela pessoa a encontrar potência para encontrar suas soluções, né? E daí, outra coisa que eu me lembro, assim, muito importante em todos os campos de atuação institucional que eu tive, é que cada lugar que a gente vai trabalhar tem uma cultura específica, alguns aspectos culturais que são específicos, né? E isso no campo, assim, por exemplo, com a educação, no campo quando a gente vai trabalhar com escolas, né? Também me aconteceu bastante isso em hospital psiquiátrico, que existem, por exemplo, gostos para música, formas de se comportar, formas de vestir, formas de encarar o contato físico
que são diferentes daquele do ambiente de origem de vocês, né? Então, muitas vezes, os códigos culturais daquele público que a gente está atuando não são os mesmos que os nossos. É muito importante a gente estar em ressonância com isso, né? Primeiro, pela questão da progressividade do trabalho, né? E segundo, também para que a gente possa ter aceitação desse trabalho. Então, por exemplo, o contato, né, com a gente, não sei, dentro de um, quem sabe para nós que optamos, né, por em fazer biodança, porque igual a gente gosta, né? Então a gente já vai lá para buscar um trabalho de desenvolvimento pessoal e que, bom, as pessoas fazem uma roda no início e tá tranquilo, né? Pode ser que seja um pouquinho diferente no início, mas existe um nível de aceitação disso, né? Pode ser que em situações de trabalho social a gente leve um tempão simplesmente para conseguir fazer uma roda porque aquele público, aquelas pessoas rejeitam o contato, mesmo que seja para formar uma roda de mãos dadas, né? Isso é muito comum em, dentro principalmente da atuação em escolas, tá? Depende do local que a escola está, da comunidade, do tipo de comunidade, o contato é visto como algo assim muito, muito difícil, muito a gente pode ir para situações onde exista muita violência dentro daquela comunidade, né? Então, o chegar a se tocar e conseguir manter uma roda, porque às vezes tu forma a roda, por exemplo, com um monte de crianças, tu forma a roda, mas começa um nível de agressividade que é impossível, a gente não consegue, né? Então, muitas vezes o trabalho que a gente faz com inicial, né, para chegar a fazer biodança, é um trabalho super lento. Muitas vezes a gente vai indo na comunidade, e vai inserindo, primeiro fazendo uma relação com essa comunidade, né? Então, por exemplo, uma atuação num, numa escola, né, com as crianças. Pode ser que tudo que a gente faça seja tão estranho e tão confrontador que seja impossível a gente dar aula de biodança. Então, o que que a gente faz? A gente começa indo, fazendo brincadeiras, interagindo com as crianças, né? Daí lá pelas tantas a gente começa a inserir uma música ou outra, né? As músicas, depende da comunidade, vão causar muito estranhamento, são vistas como cafonas, chatas, etc. É muito, muito comum que algumas comunidades ou lugares também já me aconteceu isso com grupos de idosos, né? Que pedem determinadas músicas, pedem determinados ah, 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 cantores ou artistas, né? Então, é como quando a gente acha assim, eu vou chegar numa situação, numa instituição, numa comunidade e vou fazer a minha aulinha clássica de biodança, esquece, né? Possivelmente tu vai começar com um outro tipo de trabalho. Depende, obviamente, né? Algumas tu vai conseguir começar diretamente, mas pode acontecer que tu tenha que começar com outras atividades. Eu me lembro que tinha uma instituição para crianças, né? Aquelas instituições de segundo turno né? Que as crianças ficam, depois da escola vão para a instituição. Então, que a gente levou, acho que quase um ano até conseguir fazer as rodas e tudo. E daí a gente ia para a pracinha com as crianças, ia brincar, jogar bola. E aos poucos, eu me lembro que uma das coisas que a gente foi introduzindo foi ver filmes, né? A gente levava um saquinho de pipoca e sentava todo mundo assim num almofadão e daí aqui fazia uma um cafunézinho em um cafunézinho em outro
Aí a questão do contato começou a acontecer, daí então lá sei eu, um dia antes de fazer uma brincadeira, a gente fez uma roda, a roda aconteceu, e aí aos pouquinhos começou a acontecer a biodança. Mas a introdução do trabalho de biodança levou um tempão, né? Porque aqueles códigos não eram aceitos. Então, a gente tem que perceber onde a gente está inserido, né? E fazer uma adaptação do trabalho, uma adaptação que permita chegar no trabalho. Não adianta também eu ficar o tempo todo só jogando bola e não encontrar o jeito de passar da bola para a roda, para a sincronização rítmica, para o caminhar, né? Então, eu tenho que trazer outras atividades que aos poucos elas me ajudem a abrir a porta para aquela atividade que é a que eu fui fazer ali, né? Então, pode, em certos ambientes, pode ter uma resistência muito importante. O que é importante a gente também ver é que quando existe esse tipo de ambiente, né, que é muito resistente, as atividades que a gente propor para abrir essa porta, né, as brincadeiras, as coisas de socialização que a gente propor, elas têm que ter uma perspectiva biocêntrica, tá? Então, não dá para eu chegar lá para as crianças e propor uma brincadeira super competitiva e violenta, porque as crianças estão acostumadas com isso. Não. Então, eu sempre vou ter que buscar uma uma leitura, uma atividade que tenha uma característica mais próxima daquele ambiente cultural, que seja mais aceita, mas eu vou ter sempre que buscar um viés biocêntrico e sempre trazer isso como uma possibilidade de abrir um espaço que ele não está existindo naturalmente, né? Então, tem que ser bem criativo, tá? Aqui a arte, o desenho, esse tipo de coisa, bem, principalmente para crianças, é uma forma que ajuda a entrar, né? Propor desenhos, brincadeiras, essas brincadeiras mais tradicionais que às vezes a gente já esqueceu, né? As brincadeiras mais populares, etc. Que tem a ver com grupo, né? Pode ser uma forma interessante. E, assim, uma das coisas que a gente tem que poder olhar também, né, é a nossa, a fonte, né, do que a gente chama assistencialismo, né, que é assistencialismo e as instituições de assistência, né, elas muitas vezes elas estão baseadas numa visão colonial, né? Então, uma visão onde aquela população que está sendo auxiliada ou beneficiada, entre aspas, né, com aquela instituição, aquele serviço, ela é inferior, né? Então, é aquela visão de explorar, mas depois assistir, né? Mas sem nunca sair da posição de quem explora e inferioriza, né? Então, essa, digamos, essa postura de que o outro tem uma cultura inferior à minha, ou que o outro tem uma potência diferente da minha, menor que a minha, né? Essa inferiorização do outro, ela parte de um princípio, né? Um princípio que é histórico, no nosso país é muito difundido, né? eh, que parte de uma visão que não é crítica da realidade, né? Então, vê a pobreza como uma coisa natural, né? Ou a miséria, né? Eh, e, e onde se reforça uma relação de submissão, né? E de dependência. Então, o que a gente
tem que cuidar muito, porque essa forma mais colonialista de se comportar, né, ela não é só daquelas pessoas que são institucionalmente concedidas cargos de poder, né? O colonialismo, a forma colonialista de atuar, ela pode estar dentro da gente, né? E certamente ela está dentro da gente. Então, o que que acontece nessa forma, né? Eu vejo que a minha forma de ver a realidade, a minha forma de perceber os meus valores culturais são melhores que os dos outros, né? Então, o que que pode acontecer? Eu, com os meus valores culturais, achar que eu tenho que mudar os valores culturais do outro. E não é o nosso trabalho esse, e nem quer dizer que a nossa cultura seja melhor que a dos outros, né? Eu digo aqui ambiente cultural de origem, né? De, de forma de atuar, né? Então, assim, o que que aconteceu quando eh, que justificou tantas coisas horríveis, né? Que aconteceu ao longo da história da humanidade, ah, e que principalmente esse período das grandes navegações lá ah, no século XVI, XVII, XVIII, né? Onde existia todo desde o descobrimento, né, entre aspas, da América, né? E todo o processo da entrada dos europeus aqui na América. Então, ah, a ideia da inferioridade de alguns povos, de chamar o outro de incivilizado ou de primitivo, ou questionar se aquele outro, né, que não é o europeu, tem alma ou não, todas essas coisas que permitiram um grau de perversidade de exploração humana absolutamente horríveis, né? Isso está dentro da gente, tá? A gente tem que perceber isso dentro da gente quando a gente vai fazer uma atuação num nível de um grupo de pessoas, uma comunidade a qual a gente não pertence, porque a gente pode levar esses valores, né, colonialistas para dentro do nosso trabalho e tentar, entre aspas, né, vou usar aqui um termo que é muito específico, mas só para como metáfora, né? A gente pode tentar catequizar o outro, né? Dizer assim, ah, não, a minha forma de ver o mundo é a melhor, então tu tem que mudar a tua forma de ver o mundo. E eu acho que esse é um grande passo, né? Quando a gente consegue perceber a tendência colonialista dentro da gente, né? Sempre falo que o machismo, né, é algo que está dentro da gente, que todos nós somos machistas, né? Por questão estrutural da nossa sociedade. Então, também somos colonialistas todos e temos uma estrutura é estrutural isso, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu ache que não está certo, quando eu vejo a gente reproduz situações colonialistas, né? Vendo o outro como inferior, ou vendo o outro como primitivo, desorganizado, bagunçado, etc., né? Então, a gente tem que fazer o nosso trabalho partindo de um que a gente pode chamar de poliverso, né? Ou seja, que existem várias versões da história, né? Que a forma como a gente foi ensinado ou estruturado internamente é uma das formas de viver, mas que existem mil outras formas. Quando a gente se abre para essas mil outras formas, sem julgamento, né? Mesmo que às vezes seja chocante, mesmo que às vezes seja muito difícil, o nível de aprendizado é muito profundo, né? Então, perceber que a forma como cada um de nós vive é uma forma de viver, mas não é a única forma de viver, né? E que não nos cabe, como facilitadores de biodança, ensinar algo de como tem que ser vivido, né? Desculpe, pessoal. Não é a nossa função dizer como as pessoas têm que viver. A nossa função é resgatar os potenciais dessas pessoas
né? Ajudá-las a descobrir o valor de si. E descobrir o valor de si também tem a ver com descobrir o valor da sua própria cultura, sua própria origem, a sua própria história, né? Mesmo que às vezes para a gente seja difícil compreender, né? Então, por exemplo, se a gente vai numa comunidade onde existe uma estrutura que a gente pode classificar, né? Nós, pessoalmente, vamos classificar, isso aqui é uma estrutura super machista, rígida, essa tradição é antivida. Tudo bem, a gente pode se defrontar com isso e às vezes vai se defrontar com isso, né? Mas não nos cabe, né, dizer como é que a pessoa tem que viver. Nos cabe sim ajudá-la a ter um maior contato consigo, e possibilitar uma visão um pouco mais reflexiva a respeito da própria realidade. À medida que essa pessoa desenvolve essa capacidade de maior sensibilidade, de maior reflexão, se o seu ambiente cultural é rígido e antivida, a própria pessoa vai poder desenvolver a sua transformação dentro desse ambiente. E não eu vou levar a solução para essa pessoa, né? Da forma que eu acho que ela tem que viver. Hum? Isso é muito importante. Então, a nossa atuação, né, pode ser dentro dos movimentos sociais, né? A gente tem muitos movimentos sociais super importantes e interessantes, nos quais a gente pode atuar, né? O que a gente tem que evitar, né, é que essa atuação tenha a ver com política partidária. A nossa atuação, ela é política, tá? Mas não é uma política partidária, no sentido de que vamos nos aliar a determinada ideologia, né? E combater, né, e levar o trabalho de biodança dentro dessa perspectiva, né? Não nos cabe essa perspectiva, as pessoas têm que chegar às suas próprias conclusões a respeito da sua atuação dentro, né, onde vai votar, como vai atuar. A gente só pode ajudar as pessoas a estar mais sensibilizado ao que é vida e proteção da vida e o que não significa vida e proteção da vida, né? Mas jamais colocar isso como política partidária, né? Cada um de nós vai ter suas preferências, vai ter suas linhas, que vão coincidir com alguns partidos políticos, mas isso não nos cabe fazer esse tipo de doutrinação, tá? Ah, Nos cabe sim trabalhar uma maior possibilidade das pessoas fazerem suas reflexões, entender o que que é a cidadania, entender o seu papel social, entender as consequências daquilo que fazem, né? Entender uma perspectiva em rede, do que é uma atuação em nível de resultados daquelas opções que a gente faz, tá? Nisso sim a gente pode ajudar, mas jamais encaminhar as pessoas por uma sigla partidária, uma determinada ideologia, tá? E, claro, hoje a gente vai ter duas palestras de pessoas que trabalham dentro da questão das práticas integrativas complementares, né? Então, eu acho que esse foi um grande campo, uma grande conquista que a gente teve no Brasil, né? É poder trazer a biodança para o SUS, né? E daí existem possibilidades que eu apenas sei um pouquinho teoricamente os caminhos, né? Para trabalhar dentro desse campo de atuação. Eu espero que as pessoas que vão trabalhar hoje com a gente, que tem bastante prática, possam nos, nos esclarecer um pouquinho como é que foi o processo de abrir esse espaço e tudo, né?
mas sim a gente tem uma grande conquista no Brasil hoje, que é a biodança podendo estar no SUS, assim como outras práticas integrativas complementares, né? Como eu disse para vocês, a biodança não pode ser dentro de um sistema, de uma instituição, ser o único trabalho, né? Não é a responsável a única responsável pela integração e pela saúde dos participantes daquela comunidade, mas sim pode beneficiar muito, né? E a biodança, é uma metodologia que trabalha com as relações humanas, a qualificação das relações humanas, né? A potencialização de si diante das dificuldades e dos desafios do mundo, né? Ela pode muito trabalhar essa coisa da integração de todos, né? De um determinado grupo para a conquista de espaços, de direitos. Então, se a gente faz um- uma biodança que pode estar a serviço, de determinadas comunidades, né? eh, Pode ajudar muito num processo mais global de auxílio de pessoas que estão em estado de maior vulnerabilidade. Então, eu acho que é uma grande conquista bem, eu acho que daí a gente vai ter que estudar um pouquinho mais, né, para ver os caminhos. Vamos ver como é que acontece esse final de semana para a gente ver os caminhos para a gente poder chegar e trabalhar mais especificamente para aqueles que se interessam. Eu acho que é um grande campo de atuação, e que ainda ah, deve ser desenvolvido muito mais, né? A gente tem poucas pessoas ainda atuando, tem um campo imenso de atuação, né? Acho que faltam facilitadores, então é um trabalho bem bonito que pode ser feito.